Bom, meus amigos, aqui estou eu de volta para comentar com você o fato mais importante do dia, dando a minha opinião e dando informações que eu espero que você goste do comentário. E se gostar, você dê um like. Se gostar muito e não for inscrito no canal do Zé Neumann de Pinto no YouTube, você também se inscreva. Mas nós temos um assunto muito grave a tratar, que é o completa indiferença do desgoverno Lula-Mota em relação ao monumental roubo de 6 bilhões e 300 milhões ou de 9 bilhões de reais nas contas, descontadas diretamente das contas dos aposentados, dos velhinhos doentes do Instituto Nacional do Seguro Social. Enquanto está em Moscou, num passeio que o colega Josias de Souza considera um passeio de péssimas consequências para este desgoverno e para o país, o Lula simplesmente deixa tudo rolar por água abaixo, com teses inclusive absurdas para a questão da reposição do dinheiro roubado e para a punição dos ladrões. Ninguém fala na punição dos ladrões. Condenaram a Carla Zambelli, isso vai prejudicar o Bolsonaro, e daí? E os aposentados, o dinheiro dos aposentados, como é que fica? Bom, o Lula está festejando na Rússia, em Moscou, com o ditador Vladimir Putin, o dia da vitória na Segunda Guerra Mundial. 8 de maio foi o dia em que o Exército Vermelho, do sistema, do regime violento, da ditadura violentíssima de Joseph Stalin sobre os nazistas de Hitler. A opinião do Josias é completamente comungada por mim. O Lula vai para a Rússia, leva uma cambada de inertes que não tem o que fazer no Brasil, porque vão passar uma semana na Rússia e na China. 2 ditaduras. O presidente cercado de ditadores por todos os lados. Ainda vem dizer que é um governo democrático? Quem que acredita que isso é um governo democrático? Quem é o cego que não vê que isso aí, essa companhia não recomenda a ninguém? E ainda dizendo o seguinte, isso aqui é um momento histórico para nós. Não, é um momento histórico para os russos. O dia comemora a vitória dos comunistas soviéticos, de stalinistas, do Exército Vermelho sobre Hitler. A ocupação de Berlim pelos comunistas. O Brasil participou da Segunda Guerra de uma forma modesta, na ocupação da Itália, subordinada a tropas americanas. E o Lula vai se reunir com o Putin para falar mal do Trump. Você pode ter muitos assuntos para conversar com o Putin, mas falar mal do Trump. Os Estados Unidos da América, Luiz Inácio Lula da Silva, são a maior democracia do mundo. Donald Trump pode ser um maluco, um desastrado, mas foi eleito pelo voto do cidadão e tem que ser respeitado por isso. O Putin é imposto por força militar e burocrática. Tem ao lado dele o Xi Jinping. Para cujo destino, Pequim, o Lula vai levar toda essa cambada que está lá em Moscou. Inclusive, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que estando fora, não tem que se comprometer com a abertura da CPMF, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, a respeito do roubo, do escândalo dos velhinhos aposentados furtados por militantes de sindicatos militantes ligados ao PT e ao PDT. Não adianta querer botar outros na história, porque isso aí é história. É essa a história. Agora vai e o que fica no Brasil? O que fica no Brasil é o seguinte: a ausência do governo, completo desgoverno, ausente, e
uma discussão sobre a devolução dos valores descontados indevidamente de aposentados e pensionistas no Instituto Nacional de Seguro Social. Meus amigos, a ideia é fazer o ressarcimento de uma vez, para chegar e pagar, né? Não tem dinheiro, isso não existe, dinheiro não existe. O dinheiro que foi roubado não foi do governo. Ou seja, foi um dinheiro dos aposentados. Os aposentados é que financiam a Previdência. Qualquer criança de escola, de grupo escolar, sabe disso. O Lula não sabe? Claro que sabe. Está enrolando, está engabelando, está usando os verbos que ele mais gosta. A ideia de usar o dinheiro da arrecadação dos nossos impostos é uma ideia de um governo que não apenas se conforma com o roubo dos seus militantes, mas como também entra neles, passa a nos roubar para pagar os velhos que foram roubados, para pagar os que tinham direito à Previdência e foram descontados indevidamente. Será que não dá para entender isso? Será que um cara que fez o primário não dá para entender isso? Essa ideia é uma ideia absurda. Mas eles falam, assim, vai fazer uma fila. Por exemplo, a data de nascimento, qual o período de descontos ilegais a ser considerado na devolução. É uma babaquice, não, desculpe a palavra, uma babaquice, discutindo o sexo dos anjos, enquanto os sindicalistas estão aí flanando nos seus carros de luxo, com as suas propinas luxuosas, e você e eu vamos pagar de novo. No meu caso, eu sou pensionista, já fui roubado. Agora, no imposto, eu vou pagar para que me devolvam o dinheiro que me roubaram. Isso sem contar a completa indiferença do governo. Por exemplo, o Eduardo Oineg, da Bandeirantes, a quem eu sigo, porque ele tem uma visão muito parecida com a minha, nesses casos aí do governo, já mostrou o seguinte, que por trás da fraude no INSS está a Dataprev, estatal que gerencia um sistema de dados caduco. Aí, a pergunta que se faz é a seguinte, essa aí foi uma informação que foi dada pelo ex-presidente do INSS, antes de sair, a pedido da deputada lá. Tem uma deputada que fez esse pedido e ele atendeu. E a Dataprev? A Dataprev é um negócio caduco, fora completamente da disputa dos mercados de devolução de dinheiro, etc., e que o governo não quis privatizar para ficar com esse dinheiro aí sob controle deles, desses partidos que mandam no governo. O PDT continua mandando. O PDT, que é o dono do Ministério da Previdência e do INSS, continua mandando. Os caras não foram nem demitidos. Ninguém foi preso. 6,3 bilhões ou 9 milhões, tanto faz. Quer dizer, tanto faz não. É uma diferença brutal, mas é muito dinheiro de qualquer jeito. E ele tem algumas outras perguntas a fazer, né? Onde é que está a dona Simone Tebet? Na campanha foi uma maravilha, eu me deixei engabelar por ela. Engabelar. Já agora sumiu. Não está dando explicação nenhuma sobre isso. Aliás, não fala sobre nada. Sumiu de tudo, né? Ninguém sabe o que essa senhora faz. Né? E mentiu barbaramente, né? Na eleição. Somente idiotas como eu que caíram na lorota dela. Né? Pois bem, cadê Simone Tebet? E outra coisa, o pessoal a Polícia Federal e a Controladoria Geral da União estão descobrindo e punindo, então E o caso do José Ferreira da Silva? Frei Chico, antigo militante do Partido Comunista, introdutor do Lula no sindicalismo, que é vice-presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos, da Força Sindical, que é o grupo sindical dos petistas, né? O Sindinap. Já até alguns para disfarçar usam a associação, porque o Almir Pazanotto, que foi advogado do Lula nas greves, e que foi ministro do Trabalho, e presidente do Superior Tribunal do Trabalho, e secretário de Trabalho do governo de São Paulo, etc., etc., já disse que é uma heresia
É uma heresia sindicato que não tem patrão, sindicato recolher dinheiro de prevenção de saúde e de outros usos previdenciários, né? Meus amigos, cadê o Frei Chico? Nós vimos as notícias nos jornais. Eu já falei no comentário anterior, todo o dinheiro que esse sindicato levantou, e ninguém sabe, cadê? Onde é que está no inquérito? Cadê o Alexandre de Moraes? Cadê o STF para saber onde é que anda o dinheiro que foi desdepositado pela turma do Frei Chico, o irmão do chefão, hein? Cadê? Meus amigos, não está sendo fácil, né? E o Lula está vivendo o seu momento na história, né? Se juntando às piores ditaduras do mundo, inclusive a ditadura do Putin, que invadiu a vizinha Ucrânia. O que é que diria se o argentino invadisse o Brasil, hein? Seria uma reconquista da liberdade de opinião dos argentinos, né? O que é certo é que a diplomacia brasileira está jogando na chão, como dizia aquela personagem de novela feita pela Araciba Labanian, né? Na chão, no chão, no baixo do chão, no fundo do poço, no fundo do pântano. Que coisa nojenta, asquerosa. Tudo nisso aí é nojento e asqueroso. E o Lula vai falar mal do Trump para o tirano Putin. E depois pega o Alcolumbre e leva também para o tirano Xi Jinping, com aquele bando de tiranos, né? Será que ele está... O que é que o Lula está fazendo lá? Ele está dando aula de como ser tirano disfarçando a democracia, ou está pegando a aula de como transformar de vez a democracia numa tirania, hein? Vamos pensar um pouco nisso. Bom, eu vou ficando por aqui, direto ao assunto, porque é profundamente... Só uma palavra inglesa, né? Disgusting. Nojento. Direto ao assunto, em té.